Então, para ficar fácil o nosso entendimento, eu vou, em poucas palavras, resumir a Bíblia aqui para nós. Vou resumir ela rapidamente, né, para não ficar muito cansativo e enfadonho essa nossa conversa. Mas vamos partir do princípio que existe um Deus, existe uma força maior, um ser supremo. E esse cara precisou definir algumas coisas, precisou dar algumas direções, algum direcionamento, alguns norte. Então, por isso surgiu a Bíblia. Né? Então surgiu a Bíblia para isso, para esse norte. E como funciona a Bíblia? A Bíblia diz que Deus criou tudo, todas as coisas, o céu e coisas bonitas. E de repente ele teve uma decepção lá, uma trairagem, uma traição. Ele tinha um camarada, que foi o único camarada que ele deu uma função pro cara. Ele falou, cara, é o seguinte, você vai ser separado. Né? Então tinha lá um anjo de luz que brilhava muito, Lúcifer. Ele foi e separou ele, ungiu ele e falou, cara, você é o meu cara aqui, meu braço direito, você vai me ajudar. E esse cara achou que ele era bom, que ele, eu sou o cara, e decidiu criar um sindicato. Pronto, vou reivindicar algumas coisas aqui com Deus. E houve uma confusão lá no céu, e esse cara foi precipitado do céu para a terra. Essa é a história. E aí ele cai então do céu para a terra, segundo alguns teólogos, segundo algumas linhas de pensamento. Isso aconteceu entre Gênesis 1, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1 e para Gênesis 2. Gênesis 1, 2. Porque Gênesis 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí no Gênesis capítulo 2, você pode acompanhar lá na sua Bíblia, versículo 2 diz assim, e a terra tornou-se sem forma e vazia. Então, entende que esse espaço foi quando caiu Lúcifer, que quer dizer anjo de luz, e depois ele virou o adversário. O nome diabo quer dizer adversário. Ele caiu como uma chuva de meteoro, porque a Bíblia diz que ele caiu como estrela cadente. E essa chuva de meteoro foi onde destruiu a terra, e ali foi onde houve a extinção dos dinossauros. Porque os dinossauros foram extintos por chuva de meteoro e tal. Então, é todo um pensamento que no decorrer da nossa conversa aqui, a gente vai estar entrando nesse assunto, a gente vai estar conversando, a gente vai estar abrindo. É só para a gente entender essa ideia. E aí, então, Deus vem, pega aquele caos, aquela terra sem forma e vazia, e transforma nesse mundo para nós. Ele cria o homem, coloca o homem nesse mundo, e também coloca algumas regras para esse homem. E o que acontece? Esse homem que está vivendo ali, ele desobedece essas regras. E aí o que aconteceu? Deus põe a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu, o cara vacilou. Porque ele colocou várias espécies de árvores, e tudo isso tem uma analogia, uma simbologia, que a gente vai entrar depois. Eu estou resumindo aqui a história da Bíblia. Ele colocou várias espécies de árvore, e ele disse assim, ó, dessa árvore aqui você não pode comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Anote isso aí, porque a gente vai trabalhar bastante sobre isso. Conhecimento do bem e do mal. E comendo, o homem ficou conhecedor do bem e do mal. E o que aconteceu? Deus falou, puxa, vou ter que colocar vocês para fora do jardim. O homem se esconde quando ele escuta Deus. Interessante que quando Deus vem de encontro ao homem, ele fala assim, Adão. Esse homem chamava Adão e essa mulher chamava Eva. Aonde você está, Adão? E Adão disse, eu tive medo e me escondi. E aí Deus chama ele, Adão, vem cá. E Adão vem, disfarçado, com uma folha de figueira, coloca umas folhinhas, escondendo, e chega perto de Deus, Deus olha e fala, Adão, o que é isso? Essa folhinha aí, Adão, isso aí não vai funcionar, Adão. Isso aí vai vir o sol, vai secar, vai murchar. E ali então, criou-se a primeira religião. A primeira religião, então, é a folha de figueira. Porque religião significa religare, o homem querendo se religar com Deus. O homem tinha acesso direto com Deus todos os dias, independente de quem ele era, do que ele fazia. Só que aí, de repente, por um erro que o homem cometeu, o homem achou que ele tinha que se afastar de Deus. E o homem achou que ele tinha que inventar alguma coisa para se aproximar de Deus. E ele inventou uma folhinha de figueira. Deus põe a mão na cabeça, coça a barba e fala, meu Deus do céu. E quando ele olha para o lado, quem que está ali do lado? Uma ovelhinha, um cordeirinho comendo capim quietinho. Mé, mé.
comendo capinzinho, pelinha branca, lãzinha branca, viçosa. Deus olha aquilo lá e Deus tem uma ideia. Mata aquele cordeiro, tira a roupa, o pelo daquele cordeiro e veste Adão e Eva e põe eles para fora do jardim. Ou seja, para cobrir o erro de Adão e Eva, ele matou um animal inocente. E agora o instituidor da vida institui a morte e dá uma regra. Para cobrir pecado, tem que derramar sangue. E algumas religiões até hoje derramam sangue para isso, mata animais, faz sacrifício, tal. E aí, beleza, o homem é colocado para fora. E quem cobriu o pecado do homem naquele momento foi um cordeirinho inocente. E aí passa toda a história, Deus vai chamar um povo, chama Abraão, e Abraão mente que a mulher dele não era mulher, casa com a irmã, faz um monte de confusão. E aí vem, ele chama Noé, e todo mundo que Deus vai chamando, Sansão, toda a história, toda a humanidade vai pisando na bola, dando mancada, vai errando. Deus falou, quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com tudo isso daí, e vou fazer um monte de coelhinho. Mas existia um conselho trino, uma trindade no céu, existia, né, uma conversa. Ela falou, não, vamos resolver esse negócio aí, vamos ajudar eles. Né? Tá bom, como assim? Vamos fazer o seguinte, deixa eu descer lá para ver qual que é, para ver como que funciona, para ver se é isso mesmo, se é difícil viver como ser humano. De repente a gente está querendo alguma coisa que não é normal. E aí Deus se fez carne e desceu na terra para viver, para ver como que era. E ele veio aqui explicar como tinha que fazer. E sabe o que aconteceu? Mataram ele. E aí, simbolizando aquele cordeiro, por isso que a gente escuta algumas vezes na missa ou nos cultos, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Jesus é chamado Cordeiro de Deus. Porque assim como Deus matou um cordeiro para cobrir o pecado de Adão e Eva, agora ele mata Jesus para cobrir o pecado, na verdade para tirar o pecado de toda a humanidade. Porque aí quando Jesus é morto, ele derramou o sangue como um sacrifício. E aí o que aconteceu? Ele chega lá, Deus fala, tá vendo? Falei pra você, os caras são difíceis, mataram você. Falou, pai, mas o negócio é complicado lá, é enrolado. É embaçado ser ser humano ali embaixo. Vamos dar uma força pra eles. Falou, tudo bem, a gente dá uma força pra eles. Que força? É simples. Eles, no mínimo, têm que reconhecer essa história aí, entender o que você fez lá pra eles. E essa história da Bíblia, resumidamente, bem resumidamente, essa é a história. Um livro que traz a salvação da humanidade, entre aspas. Né? São princípios que existem nesse livro. Porque quando a gente fala de salvação, a gente está pensando de inferno, de céu. E a salvação é muito mais do que inferno, do que céu, do que vida, do que morte. A salvação é algo muito complexo e muito viçoso, muito grosso para a gente simplificar apenas em uma religião.